É sempre bom a gente entender que as adubações são ferramentas que a gente tem para aumentar a produtividade da lavoura. Uma vez que a gente sabe disso, a gente tem que conhecer como cada uma dessas ferramentas podem potencialmente nos ajudar ali. Então, adubação de base ali, né? Adubação de plantio, adubação de cobertura, seja ela convencional, seja ela de fertirrigação, e temos também uma terceira adubação, que é a adubação via foliar. Essa adubação via foliar, ela vai ser sempre um complemento da sua adubação convencional. Por quê? A planta absorve os nutrientes pela raiz. Embora ela tenha capacidade de absorver nutrientes pela folha, a boca da planta é a raiz. Isso aí é básico e todo agricultor tem que entender e tem que saber isso aí de forma muito clara. E o Giovanni mandou a seguinte pergunta pra gente aqui também, ó. Qual e como usar calciboro via fértil e foliar? Eita, a pergunta do Giovanni é até um pouquinho extensa aí, vamos começar por partes, tá, Giovanni? A pergunta sua também ela é recorrente demais aqui na live. A gente sempre fala aí de calciboro, né? Abordando um pouquinho sobre essas aplicações ali. Vamos entender primeiro aí, tá, Giovanni, o contexto dessas aplicações aí. Vamos entender primeiramente aí, cara, para quem me acompanha na live aí, sabe que eu falo isso aí de forma recorrente e insistente aqui na live. É sempre bom a gente entender que as adubações são ferramentas que a gente tem para aumentar a produtividade da lavoura. Uma vez que a gente sabe disso, a gente tem que conhecer como cada uma dessas ferramentas podem potencialmente nos ajudar ali. O que eu quero dizer com isso? A gente tem dois tipos de adubação ali. Na verdade, vou dividir aqui, né? Dois não, você tem mais tipos ali, né? Vamos contar uma adubação de base ali, né? Adubação de plantio, adubação de cobertura, seja ela convencional, seja ela de fertirrigação, e temos também uma terceira adubação, que é a adubação via foliar. Essa adubação via foliar, ela vai ser sempre um complemento da sua adubação convencional. Por quê? A planta absorve os nutrientes pela raiz. Embora ela tenha capacidade de absorver nutrientes pela folha, a boca da planta é a raiz. Isso aí é básico e todo agricultor tem que entender e tem que saber isso aí de forma muito clara. Bacana? Beleza. Já que ela tem também a folha e consegue absorver nutrientes pela folha, a gente consegue complementar a nossa adubação por meio da folha. E para quando a gente está falando de micronutrientes, especialmente ali, que a gente precisa desses micronutrientes, é uma dosagem bem baixinha, funciona muito bem essa adubação foliar, porque ela é praticamente imediata ali, a planta absorve ela de uma forma muito eficiente e muito rápida, contudo em dosagens muito baixas. Então, para micronutrientes, como é o caso do boro, funciona bem demais a aplicação foliar, mas ela não substitui a aplicação na fertirrigação. Beleza? Bacana, espero que tenha entendido aí. Dito isso, cara, bora falar um pouquinho então a respeito das aplicações ali. Se você entendeu o contexto dessas ferramentas que a gente tem para potencializar a nossa produção aí, que são as adubações, é importante entender como fazer. Como que a gente vai fazer isso aí, tá, Giovanni? As aplicações ali de boro, cara, e de cálcio ali, você está perguntando dos dois, de cálcio e boro, é o seguinte, seja o cálcio, seja o boro, é importante você já garantir ele em níveis ideais ali, antes mesmo do plantio. Como que você garante os níveis de cálcio? Com a calagem. Os níveis de boro, você tem algumas outras ferramentas, você pode fazer ele em aplicação em área total ali, usando ácido bórico, você pode fazer na fertirrigação, se você estiver trabalhando no gotejamento, você tem diversas formas de colocar esse boro. O cálcio tem que ser na calagem, é a melhor forma de você garantir isso aí, e a mais barata para o produtor, e o boro você pode fazer a aplicação usando ácido bórico. Quando que é bom você fazer essas aplicações de ácido bórico ali, no caso de você usar ele na fertirrigação? Você pode começar ali a partir da segunda, terceira semana, você já vai fracionando ele ali, fazendo as aplicações ali. Entre 1 a 4 quilos ali por hectare já é suficiente, tá? Já é uma boa dosagem de boro ali, se você estiver trabalhando. O pessoal usa em média ali de 3 a 5, na verdade, de 3 a 5 quilos de ácido bórico ali já é uma boa pedida para trabalhar na fertirrigação. Em paralelo, para complementar essa adubação, você vai fazer as aplicações foliares também, obviamente se você puder, tiver nas suas condições de fazer. Como que você vai fazer essas aplicações foliares? Você faz umas 5 aplicações, de 3 a 5 aplicações foliares ali do cálcio boro. O cálcio eu nem falo tanto, cara, porque a mobilidade dele acaba sendo muito baixa.
A gente coloca ele também ali, porque quando você compra um formulado foliar com boro ali, normalmente ele até já vem com cálcio, tá? Mas ele não vai ser nem tão importante, porque ele é um micronutriente, ele é um macronutriente e precisa ser garantido lá na calagem. Se você não colocou o seu cálcio boro, o seu cálcio lá na calagem, não vai ser aplicação foliar de cálcio que vai resolver seu problema, tá bom? Caraca, quase que uma aula aqui pra gente falar um pouquinho a respeito desse tema aí. Não sei se eu consegui ser claro aí, tá, Giovanni? Depois manda pra gente aí, escreve aí embaixo se eu consegui ser claro, se eu consegui te ajudar aí, tá? Mas de qualquer modo, cara, é um assunto aí que tem até vídeo no canal, depois você pesquisa cálcio e boro no meu canal aí, que você vai ver vídeos específicos a respeito de aplicação de boro, até vídeos mais antigos aí, mas são vídeos muito bons aí, abordando de uma forma mais técnica esse assunto ali, de uma forma mais aprofundada. Aqui eu acabei falando do jeito que vinha na cabeça aqui, mas você tem vídeos no canal ali de forma mais roteirizada, explicando direitinho como que você faz essas aplicações de cálcio e boro aí, tá? Mas eu acho que eu consegui discorrer aí a respeito da importância dessas aplicações, cada uma dessas ferramentas, né? Como que você vai fazer essas aplicações ali e até um pouquinho sobre as dosagens médias aí. Obviamente as dosagens vão variar de acordo com as suas condições de solo, de acordo com as suas condições locais aí, mas são números médios aí para você tirar de referência o que o pessoal tem usado aí em lavouras profissionais, tá bom? Bacana demais, Giovanni, um abraço aí para a turma da Lagoa da Confusão. Precisando, pode acionar a gente sempre aí, tá, meu caro? Vou até deixar o WhatsApp aqui, ó. Deixa eu pôr o WhatsApp no cantinho aí, precisando, depois me aciona aí que eu troco uma ideia um pouco mais direto contigo aí. Um abraço aí, valeu, Giovanni, tudo de bom aí. Bora, deixa eu beber uma água aqui, turma. Pergunta do Giovanni aqui, quase que gastei a saliva toda aqui. Bora lá. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas aqui. O Jonas Souza tá na área aí também, ó. Qual a melhor cultura rápida para rotação de cultura? Só tem 1 hectare. Ô Jonas, milho, cara. Eu não conheço melhor não. Rápida para você fazer, faz um milho com silagem ali. É uma boa opção para você ir, até para você conseguir baixar o banco de semente de plantas invasoras aí, tá, Jonas? Faz aplicação aí, plantio de algum milho aí que, como que eu vou dizer, que você consiga fazer a aplicação ali de um glifosato para você baixar o banco de semente e aí depois você volta plantando de novo, entendeu? Uma boa opção aí que eu tô te dando aí é o milho. Obviamente tem várias outras aí, você precisa avaliar se você vai conseguir comercializar é importante também você comercializar essa cultura de rotação aí, para você não fazer a rotação de cultura ali só para ganhar, como que eu vou dizer, sem ter nenhuma rentabilidade financeira na lavoura, na área. Eu sugiro aí o milho aí, eu acho que é uma boa opção aí, tá bom? Pergunta aí do meu parceiro Jonas aí. Um abraço, Jonas, bacana, valeu demais. Bora lá, turma, alguém que mandou pergunta aqui foi o Maciel Azevedo aí, ó. Boa noite, Matheus, bacana demais, valeu, Maciel, por nos acompanhar aí. O Maciel tá sempre acompanhando a gente nas lives aí também, legal demais. O Anderson agora mandou aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Boa noite, Matheus. Qual calcário que tem ação rápida de absorção no solo? Belmonte, no Pará. Cara, vamos lá. Você tem alguns produtos, deixa eu ver aqui. Eu vou te passar o nome comercial, tá, cara? Mas você tem vários outros aqui. Eu vou falar o nome comercial de 2 produtos ali que a gente chama de calcários de ação rápida ali, né? Que são calcários que tem um PRNT mais elevado ali, né? Que tem uma velocidade de disponibilização maior ali. Que são o Geox, tá? Ele é pessoal de formiga aqui que produz, pessoal da GECAL, um produtaço também. Um abraço para a turma da GECAL aí, parceiro nosso aí também. A gente está sempre fazendo negócio com essa turma que vende o Geox, muito conhecido aí. E você tem também o Oxifértil, tá, cara? O Oxifértil é um produto parecido também ali, muito bom produto também, que você pode trabalhar aí para fazer essas correções em linha ali. Normalmente é onde a gente usa a aplicação desses produtos aí. São excelentes produtos, sim. Agora, só faço questão de deixar claro aí, tá? Quem que fez a pergunta aí foi o Anderson, né? Falando lá de Belmonte. Ô Anderson, isso aí é meio que uma gambiarra que a gente faz, tá? Se você for pôr na ponta da caneta ali, sempre sai mais barato você fazer uma correção em área total, avalia direitinho isso aí, tá? Para ver se faz sentido aí e entender, eventualmente, por que você precisa desse calcário de ação rápida aí, que ele é um calcário normalmente mais caro do que, bem mais caro do que um calcário convencional. Bora lá, o José Newton tá na área aqui também, ó. José Newton falando lá de Eunápolis, na Bahia, ó.
Boa noite a todos. Matheus, qual o melhor inseticida para controlar lagarta? Minha melancia está com 45 dias. Olha só, vamos lá. Ô José, controle de lagarta, cara, eu costumo falar sempre, a gente tem que tomar muito cuidado ali, em caráter preventivo, para a gente não deixar essa praga infestar na lavoura, porque depois que infesta, realmente o controle fica muito complicado. Você tem vários bons inseticidas para o controle de lagarta. Agora, quando o bicho pega para valer mesmo, cara, eu vou te ser bem franco ali, entre os produtos que mais funciona, cara, você vai ter ali o Prêmio, que é um produtaço para fazer esse controle, cara, e o Belt, tá? No meu entendimento, são os melhores produtos que a gente tem para controle aí da broca que a gente fala, né, que é a broca da cucurbitáceas ali, né, que é aquela lagartinha verde, principalmente na abóbora, ela traz um problemaço, uma pipineira danada e ela pode literalmente destruir a lavoura. Na melancia também, ela traz um grande problema que ela acaba roendo a casca da planta ali, né, da fruta, perdão, vai roendo a casca da fruta e a fruta vai perdendo o valor comercial dela ali. Na hora de comercializar, muitas das vezes você não consegue nem comercializar. Então, tem que realmente ter bastante atenção, seja na melancia, seja na abóbora aí. A broca da cucurbitácea é um problemaço e os produtos que eu mais gosto para quando você tem realmente essa infestação são esses dois aí. O Belt e o Prêmio, para mim, são os produtos que melhor controla essa praga aí quando ela já está infestada. Agora, eu destaco de uma forma muito clara, tá, José Newton? É o seguinte, é importante, cara, você trabalhar com manejos ali preventivos. Se você estiver trabalhando com um programa fitossanitário bem ajustadinho, cara, ainda que entre uma lagarta, ela nunca vai entrar na sua lavoura ali de uma forma que vai prejudicar 100% da sua lavoura, entendeu? Se você está fazendo um manejo ali eficiente de uso dos inseticidas, eventualmente, mesmo trabalhando com um programa fitossanitário, uma lagarta, é muito mais fácil você fazer um controle ali, até com outros inseticidas que não sejam tão específicos. Você faz alguns ajustes mínimos ali no seu programa fitossanitário, você consegue controlar, se você estiver trabalhando com esse programa preventivo aí, tá bom? Meu parceiro aí, José Newton, aí, falando de Eunápolis, na Bahia. Satisfação ter falado contigo, espero que tenha te ajudado aí, tá, Jota? Bom demais. José Newton, falando aí lá de Eunápolis, na Bahia, e um abraço pra turma da Bahia aí, tá bom? Pessoal, só fazer um pedido pra vocês aí, deixa o like pra mim que vocês me ajudam demais quando deixa o like aí, tá bom? Bom dia, meus amigos. Aqui quem fala é Ali, tô aqui no sertão de Pernambuco, em Inajá. Grande produto de melancia aqui, viu? Aí eu fiz um curso aí do nosso amigo Matheus, de produtor para produtor, e tô colhendo muitos resultados, graças a Deus aqui. Eu tô com uma melancia aqui, ola, que a gente não consegue plantar uma melancia mais, uma híbrida, mais moderna, porque quando vai colher não tem o retorno desejável. Investe mais e sempre a ola mantém o preço na nossa região aqui maior. Aí o pegamento foi muito bom, ficou faltando mais um pouquinho de rama, mas nós quer fruta, né, rama, né? O desenvolvimento tá razoável, ela tá com 45 dias hoje, espero a colheita de 65 a 70 dias. A adubação permanece aqui, que eu fiz no curso com algumas adaptações, mas depois que eu fiz esse curso aí, estou conseguindo produzir para minha realidade aqui extra. Eu estou conseguindo tirar em média de 60 toneladas numa área dessa, que é 1,5 hectare. A nossa região aqui é uma produção boa. Cheguei até a tirar 80, 1,5 hectare, passando um pouquinho do 1,5 hectare numa última que eu tirei ali. Show de bola. Aí estamos aqui, ó. Bora lá, ó. Tem perguntas aqui já do Joaquim. Vamos começar da do Joaquim aqui, ó. Ele fez uma pergunta aqui interessante aqui. Na verdade, não é nem uma pergunta. Aliás, é uma pergunta, né? Ele tá falando que a melancia dele tá intoxicada, o que fazer? Ô Joaquim, olha só. A primeira coisa que é sempre importante a gente destacar quando a gente fala a respeito de fitointoxicação, independente da cultura que seja, é entender o nível dessa fitointoxicação. Por quê?
existem alguns tipos de fitointoxicação que realmente não tem reversão, tá? Então é muito importante entender isso aí também. Tem meu zap aí no cantinho aí, depois você pega e me manda um WhatsApp para mim aí com as fotos dessa fitointoxicação para me dar uma olhadinha nela para você, tá? Que aí a gente consegue te ajudar com mais clareza para entender o nível dessa fitointoxicação. Mas realmente, se for uma fitointoxicação muito severa e for na fase inicial ali, cara, muitas das vezes compensa até abortar o plantio e replantar novamente, em função do nível dessa fitointoxicação que pode ter ocasionado aí. É muito difícil a gente pegar uma fitointoxicação que seja tão severa a ponto da gente ter que abortar a lavoura. Normalmente essas fitointoxicações severas assim, na melancia e na abóbora, é sempre com fitointoxicação causada ali, na grande maioria das vezes, por herbicida, tá? E aí é por isso que é importante estar sempre tomando cuidado ali, de estar lavando muito bem as bombas ali, né? Os equipamentos de pulverização. Mas bora lá, vamos falar a respeito do que dá pra gente fazer para tentar reverter. Realmente tem algumas estratégias, alguns produtos que a gente passa que acaba ajudando bastante. Mas quais que são os produtos que eu gosto de usar para tentar minimizar o problema da fitointoxicação? É importante a gente destacar que a gente não resolve o problema, a gente minimiza os impactos ali e tenta reverter aquela situação. Dito isso, o que eu gosto de usar? Cara, tem vários produtos ali que dá pra gente utilizar que ajuda a destravar. Vários adubos foliares, alguns indutores ali que a gente fala, aminoácidos principalmente, tá? O que eu gosto muito aqui, até citando um pouquinho de marca, tá? Não tô ganhando nada para falar desse produto que eu vou falar agora, mas eu gosto muito. Fazer a aplicação do Estimulate com açúcar, tá? Ajuda demais da conta ali, reverter esses quadros de fitointoxicação. Mais uma vez eu destaco, quando eles são possíveis de ser revertidos. Se for uma fitointoxicação muito severa, dificilmente você vai conseguir resolver essa situação sem ser removendo aqueles pés ali que realmente foram muito intoxicados ali e replantar novamente. Tirando o Estimulate com açúcar ali, você tem aminoácidos ali diversos no mercado. Você tem o próprio Biotrac da Yara também, que ajuda bastante para reverter essas situações ali de estresse, entendeu? O que mais que eu posso indicar? Alguns adubos foliares formulados com zinco ajuda bastante também a reverter essas fitointoxicações. Então, depende muito do nível dessa fitointoxicação aí, mas dá para reverter. Faz a aplicação rápida aí desses aminoácidos que eu falei, desses bioestimulantes aí, o mais rápido possível ali para você tentar destravar a planta, tá, Joaquim? E aí até para te ajudar e te posicionar, depois tem um vídeo no canal, cara, que depois você pesquisa no meu canal, a intoxicação de abóbora japonesa. Foi uma fitointoxicação que a gente tratou com bioestimulantes lá, que funcionou muito bem numa lavourinha de abóbora que a gente fez. Eu até postei isso no canal há algum tempo aí. Depois você dá uma pesquisada aí, que é um vídeo de uns 20 minutos, e eu abordo esse assunto aí de uma forma até um pouquinho mais aprofundada, tá, Joaquim? Basicamente é isso aí. Se não tiver ficado claro, manda nas perguntas aí abaixo aí, que eu vou tentar ser um pouquinho mais direto ali, tentar ser um pouco mais claro aí. Mas se você usar esses produtos aí, não for uma fitointoxicação muito severa, você vai conseguir destravar a sua melancia aí, tá? E uma outra estratégia que eu tava esquecendo aqui, coloca bastante água, tá? Ajuda bastante ali. Bacana demais aí, espero que eu tenha te ajudado aí, meu parceiro Joaquim. Joaquim, depois escreve pra mim nos comentários aí de onde que você tá falando. Fica agradecido demais, tá, meu caro? Pergunta aqui, ó, bora lá, o Francisco mandou aqui, ó. Boa noite, Matheus. Parabéns pelo trabalho. É possível colocar MAP granulado após a melancia já ter germinado? Que pergunta boa, tá, Francisco? Só beber uma água aqui pra responder a sua pergunta aí, tá, Francisco? Possível é sim, tá, cara? O que é o detalhe aí? Uma vez que você vai fazer o plantio, a aplicação do MAP granulado ali, depois da melancia plantada, você tem que lembrar sempre que você precisa fazer a aplicação desse MAP granulado em profundidade, tá? Independente da melancia ter nascido, você tem que colocar esse MAP granulado em uma profundidade que a raiz vai conseguir ter contato com esse MAP. Então você vai precisar furar uma covinha do lado ali, ó, uma, duas covas do lado e colocar esse MAP em profundidade, pelo menos uns de 20 a 25 centímetros ali, que é o ideal, tá? Uma faixa de 15 a 25 centímetros ali, para você estar colocando esse MAP para a planta, para a raiz da planta, por conseguir ter contato com o MAP granulado, porque o fósforo ele tem uma baixa mobilidade no solo, então a planta precisa meio que encontrar
a molécula do fósforo ali para conseguir fazer a absorção do elemento, tá? Então ele precisa ser colocado em profundidade. Uma vez que ele precisa ser colocado em profundidade, é muito mais fácil você fazer essa aplicação antes do plantio do que depois do plantio. Por isso que a gente recomenda sempre fazer as aplicações de MAP granulado ali na adubação de base, tá? Bacana? Espero que tenha ficado claro aí, tá? Pergunta aí do meu parceiro Francisco, bacana demais, muitíssimo obrigado por ter participado aí, tá, Francisco? Espero que tenha te ajudado aí, que possa servir essa orientação para você aí na sua lavoura, tá bom? Bacana demais, muitíssimo obrigado por nos acompanhar aí, valeu! Vou pedir todo mundo aí para deixar o like para mim aí, me ajuda muito quando vocês deixam o like, tá? Bacana? Bora lá, deixa eu ver aqui se tem mais perguntas aqui, ó, o Dijan tá na área também, ó, Dijan Barbosa. Boa noite, sabe me dizer algo relacionado ao Flumizin como pré-emergente para melancia? Cara, vamos lá. Ô Dijan, a sua pergunta, cara, ela é recorrente de uns tempos para cá, cara, capaz que deve ter quase umas 10 lives aí, toda live eu falo a respeito de pré-emergentes, tá, cara? Não por acaso nenhum pré-emergente tem registro para cultura da melancia, cara. Eu não recomendo fazer aplicação. Alguns produtores usam, até fala que tem eficiência, mas se você for fazer aí, vou te dar uma dica. Não trabalha com plantio por sementes, tá? Muita atenção com as dosagens que você vai trabalhar aí e tenta trabalhar com muda para você fazer essa aplicação, tá? A chance de dar problema ela é grande, tá? Então, bastante atenção. Se for fazer, faça teste em áreas menores aí para você não estar tendo prejuízo aí com o processo de germinação da sua lavoura, tá bom, meu caro? Bora lá, o Arthur Espínola tá na área também, ele mandou a seguinte pergunta aqui, ó, bora lá. Matheus, algumas melancias estão com umas partes duras na polpa, aqui na região chamamos de pedra. Por que isso acontece? O Arthur, esse empedramento aí, cara, ele é comum. Eu até estava conversando com a turma da Singenta algum tempo, cara, na verdade deve fazer uns 6 meses ali, e a gente estava até discutindo um pouquinho a respeito desse distúrbio fisiológico aí que causa essa parte fibrosa na polpa da planta ali, que é comumente chamada aí por pedra, tá? É o que o pessoal fala aí, não tem nada de errado nisso aí não. Sabe, alguns fatores podem ocasionar isso aí, desde a nutrição como a própria genética, tá? É muito comum você ver esse tipo de problema acontecer aí de forma mais acentuada em sementes de melancias de segunda geração, tá? Você vai observar esse problema acontecer mais. Agora, pode acontecer também em sementes de primeira geração, tá? Mesmo elas sendo híbridas, sendo genéticas ali de qualidade, tá? Pelo menos academicamente eu não vi nada, nenhum trabalho que comprovasse de fato o que origina aquele problema ali, mas o que é mais comum aí tá ligado a essa questão genética aí e algum distúrbio ali nutricional da planta, tá, cara? Acaba podendo acontecer sim esse empedramento aí, tá? Pergunta boa também aí, tá? Quem fez a pergunta aqui foi o Arthur. Acaba que eu não sei se eu consegui te responder de forma tão clara para você, tá? Mas tem essas duas vertentes aí, uma questão nutricional ali, de algum distúrbio na planta ali mesmo, algum estresse que a planta passa ali, e essa questão de genética aí que potencializa esse problema aí do empedramento aí, que é essa parte fibrosa na polpa da fruta ali, tá? Realmente acontece aí, muito comum acontecer em sementes de F2 de segunda geração. Pergunta boa aí, tá, Arthur? Valeu demais.